Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Facuri e hoje a gente vai falar por que somos podados. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. João 15, de 1 a 8 diz: Jesus disse, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unido com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Essa alegoria, ela é muito interessante porque ela mostra um pouco de como Deus trabalha. Eu acho que é muito interessante a gente dar uma analisada. A primeira lição de todas é que no começo, quer dizer, logo que você começa a sua caminhada cristã, Deus vai te levantar. Né? Apesar de muitas traduções dizerem que ele corta, a palavra aqui no original é airo, e airo então é colocar para cima. Então, muitas vezes Deus vai fazer isso com você, né? No comecinho da tua caminhada, ele vai precisar te colocar para cima em determinadas situações, né? As coisas vão ser mais fáceis no começo, e ele vai te dar essa deixa de então tá sempre te colocando mais para cima. Isso porque ele tem paciência com a gente. Eu acho muito interessante porque, assim, a videira, né, quer dizer, aquela planta que produz as uvas, ela é uma planta que ela precisa de muito, muito cuidado se você quer que ela realmente dê uvas. Se você deixar ela jogada assim, ela não vai dar uva direito. Aliás, provavelmente você vai ver uma uvinha aqui e outra ali. Mas se você quiser que ela dê uvas, você vai precisar ter muito trabalho com ela, tem várias coisas que você precisa fazer, né? E assim, né, a gente realmente é sempre representado por coisas que dão muito trabalho. Por exemplo, a ovelha, né, que também nós somos representados pelas ovelhas, né, na Bíblia, a ovelha também é um bicho que você precisa cuidar dele. Por exemplo, se você não tosquiar a lã dele, é um bicho que ele fica cheio de lã e ele fica cheio de problemas por causa disso. Então, é muito interessante a gente ver como que Deus trata a gente. Bom, a primeira coisa então é que no começo ele vai levantar, né, os galhos que são improdutivos. Depois ele vai podar, né? Depois que você já estiver produzindo frutos, ele vai começar a te podar um pouco. Essas podas são aquela situação que a gente vai passar por algumas correções de Deus, né? Algumas coisas que a gente não vai achar tão legal, né? Uma poda, um corte. A gente não vai achar tão legal, mas a gente precisa ser podado, né? A gente precisa ser lapidado por Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que então você é uma pessoa que mentia, agora você não mente mais. Isso já é um fruto, né, produzido. Mas, apesar de você não mentir mais, você continua falando mal das pessoas. E um belo dia, uma pessoa da qual você falou mal e que você, vamos supor, gostava, ela descobre isso e você fica sabendo que ela descobriu e você fica passado por isso. Isso é uma poda de Deus, né? Ele está lá te podando, ele vai deixar uma coisa desagradável te acontecer para que você entenda que você não devia mais estar pecando naquela determinada área. Depois aqui no versículo 3 ele fala, vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Eles estão limpos por quê? Porque eles estavam em contato constante com Jesus. E esse contato constante com Jesus, quer dizer, com as palavras dele, estavam limpando eles já estavam limpos. E é assim que a gente fica, por isso que é tão importante a gente ter contato diário com a palavra, porque ela vai limpando a gente.
Já no versículo 6 ele diz: quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Isso aqui ele está falando daqueles crentes nominais, ou seja, a pessoa vai lá, fala que é crente, fala que é cristão e tudo, mas as atitudes dela mostram o exato extremo oposto, né? Mostram o contrário. Então, isso vai ser jogado fora, né? No 7:8 ele diz: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Aqui ele está falando se as palavras continuarem em nós, né? Ou seja, você está agindo conforme o que Jesus pediu para você fazer. E Deus tem muito prazer em fazer as coisas que você pede, né? Você recebe porque você está agindo dessa maneira e Deus tem muito prazer em fazer isso. Apesar de Deus dar muitas coisas pela graça, ou seja, são coisas que você nunca mereceu, né? E que você acaba ganhando de graça, né? Ele tende a dar mais para quem produz os frutos que Ele está pedindo para a gente produzir, né? Quem age de acordo com o que Ele pede. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E também procurem ajudar outras pessoas, procurem ser uma bênção na vida das pessoas, um canal de bênção na vida das pessoas. Fiquem com Deus.